CBN. Terça-feira, 10 de setembro de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a fabricação e a venda do medicamento Loratadina D em comprimido, que é produzido pela Farlab. A Anvisa afirmou que a medida foi tomada por causa da alteração na fórmula do remédio. Ações no telefone 3966-1200. Denise Ribeiro. Condenado na Caixa de Pandora, ex-distrital que perdeu o mandato trabalha como assessor na Câmara dos Deputados. Rogério Ulisses foi contratado por parlamentar envolvido no escândalo dos sanguessugas. Portanto, destaques da nossa programação. CBN Redes Sociais. Hoje nós vamos conversar com Kleber Karpov, especialista em tecnologia da informação e criador do site Quero Meu Carro de Volta. Kleber, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Estevão, prazer é todo meu estar participando aqui do seu programa. Prazer é nosso. Kleber, me conta um pouquinho a sua história, que é fundamental que as pessoas conheçam a sua história, porque foi a partir dela que você decidiu criar o site, né? Exatamente. Eu tive uma caminhonete roubada em junho de 2012, ano passado, né, no dia 26, e na condição, digamos, de vítima, geralmente o que nós fazemos é o quê? A gente tem um carro roubado, vai à delegacia, faz o registro de ocorrência. Isso. E depois a gente fica na expectativa ali de receber alguma ligação, ou ver se como é que está o processo de investigação e por aí vai. Além de acionar o seguro, né? Exatamente, isso para quem tem seguro. Você tinha ou não tinha? Não tinha porque era uma D2089 e nem façam seguros para um carro tão antigo. Tá. E nessa brincadeira eu comecei a utilizar a internet como forma de tentar descobrir ali as capturas de quadrilhas, de ladrões de carro, para ver se surgia alguma informação a respeito do meu carro, né, que tinha sido roubado. E nessa de utilizar a internet eu descobri que existia uma série de problemas, uma série de coisas que justificavam a criação de uma solução. A primeira delas, o índice de roubos e furtos de veículos no país, que é muito alto, tá? Existem pesquisas encomendadas por empresas que demonstram que nos últimos 3 anos, por exemplo, o número chega a uma média de 260 mil veículos roubados por ano. É mesmo? Exatamente. Aqui em relação ao DF, nós temos, segundo a Secretaria de Segurança, de janeiro a maio deste ano, 1.980 veículos foram roubados. Em 2012, no mesmo período, o número foi ainda maior, 2.080 roubos de veículos. Viu, Kleber? Pois é, e uma coisa interessante na questão da recuperação dos veículos, por exemplo, é que Brasília tem um índice muito alto de recuperação, né? Ele chega a atingir aí a ordem de 70% em relação às recuperações de veículos aqui no Distrito Federal. É interessante também, nessa sua informação de recuperação altíssima de veículos no DF, presumo que uma das explicações mais razoáveis seja o próprio tamanho do território, e a partir do recebimento da denúncia, fica teoricamente mais fácil você fechar o cerco, né? Exatamente. Né? Mas essa é uma realidade que não reflete o restante do país. Então você tem, por exemplo, estados que o índice fica na ordem de 40%, né? Acho que o Rio Grande do Sul, se não me engano, é um desses estados. Então 40% é um índice muito baixo. Né? Ou seja, você tem 260 mil veículos roubados por ano com a recuperação de 40, você fica aí com uma recuperação em torno de 100 mil veículos, né? E aí
estou buscando na internet e encontrei, por exemplo, as situações, praticamente não existe sites dedicados à questão da recuperação de veículos, dedicados exclusivamente à questão da recuperação de veículos. E a partir disso eu falei, bom, vou criar o site, né, e quero meu carro de volta, é um nome pertinente, porque esse é o nosso grito de desespero quando a gente tem um veículo roubado, né? E não dá para ficar à mercê só da questão da Secretaria de Segurança Pública. Isso porque também nessas pesquisas eu identifiquei outro problema do tipo, você tem estados que tem, todo carro recuperado pela polícia, ele passa necessariamente por uma perícia, né, para ver se não houve adulteração de chassi, para ver se não houve adulteração de peças, né? E você tem estados, por exemplo, acho que Goiás é uma dessas situações, em que você tem ali cerca de 143 municípios e a quantidade de peritos é insuficiente, ela praticamente dá conta, ou não dá nem conta da própria demanda da capital, entendeu? E aí os veículos são recuperados, vão para os pátios das delegacias, ficam lá tomando sol e chuva e muitas vezes o proprietário acaba não recebendo esse veículo. É interessante, só deixa eu pegar esse gancho aí, porque por falta de peritos, e você citou bem o estado de Goiás que enfrenta essa situação, muitas vezes o carro é recuperado, mas o proprietário só é avisado da recuperação após essa perícia, que vai verificar inclusive se o chassi não foi alterado, é isso? Exatamente. E como não tem perito, vai para o pátio. Como não tem perito, vai para o pátio, lá tem muitos casos de veículos que se acabam, ele já fica sem condições de voltar a trafegar. E de que forma o Quero Meu Carro de Volta tem ajudado nesse tipo de situação, Kleber? Bom, o Quero Meu Carro de Volta ele traz alguns serviços. Um deles é para a vítima de roubos e furtos de veículos, né? Ela pode entrar no site, que é o www.queromeucarrodevolta. Lá ela faz o registro do veículo roubado ou furtado, né? E essa informação fica disponível para os internautas. Um outro serviço que o site dispõe é uma base de dados de veículos recuperados, ou seja, nós temos um canal de voluntários que acessam o site eventualmente e divulgam, olha, eu vi um carro depenado na estrada, se ele consegue identificar esse veículo, ele faz a divulgação, vi um carro abandonado em tal estacionamento que já está lá há mais de 30 dias, já estão quebrando. Eu já tive situações, por exemplo, na Ceilândia, de um carro estacionado em frente a um supermercado que estava lá mais de 30 dias, o pessoal já estava quebrando e tirando peças do veículo e as pessoas oferecem esse tipo de denúncia. Isso é legal. Cria-se uma rede, uma troca de informações. É uma troca de informações. O Quero Meu Carro de Volta é um site colaborativo, né? Ele funciona mais ou menos como uma rede social. A diferença é que nós não permitimos a interação direta entre as pessoas, até porque entre os usuários pode acontecer de alguém se cadastrar com mal intenção, né? Por exemplo, para tentar extorquir outras pessoas. Então o site tem essa preocupação. Nós estamos conversando hoje com o Kleber Karpov, ele é especialista em tecnologia da informação, nas redes sociais, e criou o site Quero Meu Carro de Volta. Há várias lições que podem ser aprendidas da história do Kleber. Primeiro, aquele velho ditado chinês, né? Quando há crise, há uma tremenda oportunidade. Então, quando teve uma caminhonete roubada, era muito antiga, não tinha seguro, no estacionamento da faculdade, o Kleber começou a pesquisar, né? Primeiro para tentar achar o carro, não ficar dependente somente do BO registrado na polícia. E ele começou a perceber uma série de dados importantes no que diz respeito à recuperação de carros roubados em nível nacional, a taxa aqui do DF comparada com outros estados. E nessas andanças pelo meio cibernético, ele percebeu que não havia um único site sequer que poderia propiciar o retorno do carro, né? Facilitar a vida de quem está buscando o carro que foi roubado. E aí criou o Quero Meu Carro de Volta, um belo nome, vai ao encontro das necessidades do propósito do site. E aí você tem que ter perseverança, jogo de cintura e olhar para o mercado, né? Pode ter aí uma excelente oportunidade, apesar do que, o Kleber, entendo que no primeiro momento
você criou mesmo para um espírito de colaboração. Houve, no primeiro momento, um espírito também de buscar um novo nicho de mercado e lucrar com isso? Como é que está isso hoje? Olha, o site, a minha preocupação primária era justamente criar uma ferramenta que fosse de utilidade pública, né, para que as pessoas pudessem fazer ali a divulgação dos seus veículos e principalmente tentar recuperar, né, a partir dessa base de dados de carros recuperados que o site mantém. As pessoas consultam e tem situações interessantes que a pessoa às vezes tem o carro roubado, descobre o site, vai lá, antes mesmo de fazer o cadastro, ela pesquisa a placa e pode acontecer do carro já ter sido recuperado, entendeu? E ela descobrir isso a partir do site, né? Já aconteceu muitas vezes essa situação? Não que eu tenha algum relato a respeito, não. Até porque a divulgação do site, ela acontece toda em cima da própria mídia, da própria imprensa, né? Então, por exemplo, quando nós fizemos o lançamento do site, mandamos o release à imprensa e houve uma cobertura muito ampla, o site, isso em âmbito de Distrito Federal, tá? Mas hoje o site tem aí cerca de 1.000 usuários, tem cerca de 1.000 veículos entre carros roubados e carros recuperados, tá? É utilizado em 26 estados, né? Ou seja, no país inteiro, né? Mas a premissa do site é ser um serviço de utilidade pública. Existe sim a intenção de transformá-lo numa ferramenta comercial, e já fui pensando nisso, inclusive, que ele foi criado, mas sem tirar essa característica de um serviço de utilidade pública, sem tirar a gratuidade do cadastro e do acesso à informação, né? Em nenhum momento a vítima ela vai ter qualquer tipo de ônus utilizando o site, né? Ele abre sim uma perspectiva comercial do ponto de vista, por exemplo, de publicidade, por ser um público totalmente segmentado, né? O Rosenilson pondera aqui o seguinte: se o site der muito certo, quero meu carro de volta, as seguradoras vão querer comprar ali, aí está à venda? Pergunta o Rosenilson. Olha, tudo é passível de negociação, né? Desde que de repente desde que ele não perca essa propriedade ser um serviço de utilidade pública, tudo é conversável. É interessante, a gente tem que abordar também isso, porque é uma grande oportunidade e tem muita gente hoje que pensa, poxa vida, está cada vez mais difícil você inventar, criar, inovar, porque você entra na internet, já tem aplicativo para tudo, né? Para chamar táxi, para localizar não sei o quê, tem sites também dos mais diversos. Então, além da utilidade pública, de tentar resolver no primeiro momento o seu problema e ajudar, quem sabe, outras pessoas, obviamente, você pode lucrar com essa sua boa ideia, por que não? Não é proibido lucrar, visar o lucro, ter parceiros privados, desde que, como frisou o Kleber, o site Quero Meu Carro de Volta não perca, né, a origem pela qual foi criado, que é ajudar com um cadastro gratuito, que a partir do momento em que você passa a cobrar para o cadastro, você já dá uma desanimada geral, né, Kleber? Exatamente. A única solução na época em que eu criei Quero Meu Carro de Volta, que existia no mercado totalmente voltada a esse público, ela cobrava uma taxa. Aí eu falei, não faz sentido, a pessoa já perdeu um bem e que para a sociedade, para muitas famílias, por exemplo, perder um veículo tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Eu falei, esse ônus não pode ser dado a ela, né? Quem tem seguro ainda está resguardado pela seguradora, mas você tem milhões de famílias que têm um veículo que eu tive relato, por exemplo, de pessoas, olha, por favor, me ajude porque roubaram um caminhão do meu marido e é o nosso meio de subsistência, né? Então o site tem essa preocupação. Portanto, o Kleber Karpov foi o nosso convidado hoje do Redes Sociais, trazendo justamente a experiência dele criando o Quero Meu Carro de Volta, uma bela história, uma bela experiência. Kleber, obrigado, sucesso. Obrigado a você, Estevam, um abraço. 11h28, repórter CBN das 11h30 está chegando com as notícias do Brasil e do mundo. Na volta, um bate-papo com Paulo Roque no direito do consumidor e do cidadão. CBN Brasília. Bom, senhores, podemos ver por esse gráfico que as projeções de investimento para o ano que vem não são